Boa noite. É mais um pontapé de saída da rúbrica da Rádio Inquieta, hoje com o treinador e o treinador do clube que são as Taipas, Tiago Mota, um jovem, 34 anos. Eu começo a nossa conversa por aquela pergunta sacramental. Tiago, o que é que lhe mordeu para vir treinar o clube que das Taipas? Boa noite. Antes de mais agradecer o convite, desejar-vos aqui a melhor das sortes para este novo projeto. A verdade é que acho que é uma política, chamemos assim, no nosso país e na Europa, que toda a gente gosta de futebol. E eu não sei se me mordeu algum bicho ou não. A verdade é que fui criado desde muito novo a aprender a ir ao futebol, com o meu avô, com os meus pais. Antes a nossa tradição de domingo à tarde era ir ao futebol, aquele futebol que havia antigamente. E, portanto, desde muito cedo que tínhamos essa rotina. Eu fiz a minha formação toda no Ribeirão, entretanto, quando chego a sénior, eu sempre gostei mais do treino do que de jogar, propriamente dito. Até porque também não tinha grande qualidade e, portanto, desde muito cedo mentalizei que, se quisesse estar ligado ao futebol, que tinha que ser por aí. E portanto, quando chego a sénior, começo a treinar as camadas jovens do Ribeirão na altura, e depois foi um processo natural de formação, um curso de treinadores, até chegar onde estou hoje. E o Tiago sente-se, é o primeiro ano que está a treinar as equipas séniores. Que diferenças é que sente entre treinar equipas séniores e treinar equipas dos escalões mais jovens? E depois, como é que é a reação? Estava habituado a uma reação mais de miúdos, agora tem uma reação mais de adultos. Como é que tem lidado com essa situação? Eu treinei formação durante 12 anos. Passei por vários contextos, desde clubes mais pequenos até clubes maiores. O último clube na formação foi o Vitória. E a verdade é que eu acabei por passar por vários contextos que me foram dando uma aprendizagem e uma bagagem que me permite chegar onde estou hoje e começar a pensar a sério que o futuro teria que passar, isto num contexto de profissionalização no futuro, que teria que passar por aquilo que é o futebol sénior. E, portanto, eu costumo dizer que futebol é futebol. Não encaro as coisas como futebol de formação e como futebol sénior. É verdade que no futebol sénior o que conta é sempre o rendimento, e isso é um facto. O treinador que não ganha vai embora. Na formação isso já não é tanto assim. Agora, em termos muito gerais, a grande diferença que vi aqui foi que efetivamente a questão do rendimento é muito importante. Enquanto que na formação nós temos que nos preparar para ensinar aquilo que são as bases, dependendo daquilo que é o escalão, seja traquinas, petizes, infantis, iniciados. Eu, felizmente, tive a oportunidade de passar pelos escalões todos, o que também me deu uma bagagem aqui maior e mais abrangente. E quando cheguei aqui aos séniores, efetivamente deparei-me com uma realidade completamente diferente. Não é um contexto profissional, só por aí nós temos logo que ter em consideração aquilo que é a vida profissional dos jogadores, porque todos eles têm uma atividade paralela. Temos de ter isso em consideração, enquanto que na formação, por exemplo, principalmente nos clubes maiores pelos quais eu passei, Rio Ave e Vitória, nos escalões que passei, muitos dos jogadores ainda estavam a alimentar o sonho de serem profissionais. E essa, se calhar, é uma das grandes diferenças, enquanto que, se calhar, neste contexto, os jogadores mais jovens e com potencial têm esse sonho ou esse objetivo, porque o sonho é muito relativo, o sonho quando se acorda, o sonho termina, enquanto que o objetivo não, e portanto foi essa uma das grandes diferenças. Agora, se me perguntar se quereria voltar ao futebol de formação depois de cá estar, eu se calhar ia responder que não. Pegando um bocadinho naquilo que disse atrás, vou-lhe fazer duas perguntas no meu só vez e você vai-me responder as duas de seguida. A primeira, como é que analisa que a competência dos técnicos seja muitas das vezes avaliada por aquilo que são os resultados? E depois, em relação àquilo que me diz de uma equipa sénior que vem depois de um dia de trabalho ter que vir treinar, onde é que você consegue lhe dar a motivação para esse mesmo trabalho? Em relação aos resultados, infelizmente, a nossa cultura diz-nos que o treinador, maioritariamente das vezes, é analisado e avaliado por aquilo que são os resultados. Se pegarmos nisto para um contexto de formação, erradamente quem avalia isso dessa forma, pelo menos aí até aos sub-17, embora que o sub-19 já é um escalão aqui, embora agora com a criação do sub-23 está um bocadinho mais amenizado, mas ainda assim podemos considerar que já é um escalão de rendimento. Mas avaliar um treinador na formação pelo contexto do resultado, eu acho que é extremamente enganador. E se virmos, aí há muitos exemplos que temos pelo país fora,
muitas vezes agarram-se àquilo que são os resultados e depois, se formos espremer e se formos apertar o filtro dos jogadores depois que saem dali com competência para uma equipa sénior, e estamos a falar já num patamar semi-profissional ou profissional, poucos são aqueles que conseguirão atingir esse objetivo. Por outro lado, a verdade é que num escalão sénior tem mesmo que ser por aí, independentemente, maioritariamente das vezes, se avalia o treinador por aquilo que é o rendimento na forma de resultado. Agora, nós temos que ver é que eu acho que cada vez mais se contrata por aquilo que é o perfil do treinador, por aquilo que é o jogo, por aquilo que são as ideias, por aquilo que é a forma de estar, por aquilo que é a imagem, a comunicação. Eu acredito, e por aquilo que tenho visto neste primeiro ano de sénior, quero acreditar que os clubes cada vez mais valorizam isso. Se calhar porque esta nova fornada de treinadores, chamemos-lhe assim, vieram se calhar trazer uma imagem diferente, se calhar porque a cadeira já não gira sempre à volta dos mesmos, e portanto eu acho que foi um bocadinho por aí. Pegando, e depois só para terminar, em relação aqui à formação, eu acho que mais de 90% dos treinadores que estão na formação querem treinar séniores. E eu acredito nisto. São poucos aqueles que estão na formação com o objetivo de serem só treinadores de formação, e eu tenho uma explicação para isto. Infelizmente em Portugal, para um treinador de formação se profissionalizar, tem que estar a trabalhar nos 5 principais clubes do nosso país. E toda a gente sabe que é extremamente difícil chegar a um patamar desses. E por isso é que eu acho que muitas das pessoas, e é o meu caso, por exemplo, se eu me quero profissionalizar, tive que dar um passo ao lado, vir para um contexto sénior, ainda que numa divisão distrital, e a partir daí trilhar o meu caminho. Depois, pegando na sua segunda pergunta, e uma das, não lhe vou chamar de dificuldades, mas um dos objetivos que eu tinha era perceber de que forma é que o jogador chegava aqui ao treino com predisposição para treinar. Nas primeiras semanas, que era tudo novo, treinador novo, equipa técnica nova, jogadores novos, projeto novo, era tudo fácil, andava toda a gente motivada. O problema é quando chega o campeonato e nós temos que fazer escolhas. E aí nós temos que ter um jogo de cintura muito grande e ser sensível àquilo que é a pessoa por trás do jogador. Porque todos os jogadores têm uma atividade profissional, porque isto é considerado como um part-time para todos, ninguém aqui é profissional, e portanto nós temos que ter uma capacidade de análise e de percepção do jogador, daquilo que é o trabalho dele, daquilo que são as rotinas dele, o que é que ele faz, qual é o horário que faz, qual é o contexto familiar, quantos quilómetros faz para o treino, e a partir daí nós irmos montando aquilo que é o nosso modelo neste contexto. Porque é óbvio que o modelo num contexto amador não é o mesmo modelo num contexto profissional. E essa foi uma das grandes tarefas que nós tivemos, eu em conjunto com a minha equipa técnica, de irmos percebendo onde é que estávamos, que tipo de jogadores tínhamos ali, que tipo de pessoas tínhamos ali, o que é que eles faziam e de que forma é que poderíamos tirar o maior rendimento deles. Tiago, vamos ao jogo. Quando cá chegou, provavelmente tinha expectativas. Hoje, olhando para trás, pensa que as suas expectativas estão concretizadas ou pensa que poderia ter feito mais alguma coisa? As nossas expectativas nunca se vão concretizar. Nós, acho que o treinador, acho que isto toda a gente está de acordo comigo, é um ser insatisfeito por natureza. E eu não fujo à regra. Aquilo que lhe posso dizer é que quando chegámos aqui traçámos um plano, traçámos um modelo, traçámos uma forma de trabalhar e posso lhe dizer que essa forma de trabalhar, de estar, de pensar o jogo, está sempre em constante evolução. Por aquilo que é o contexto, por aquilo que são os jogadores, por aquilo que é o momento da época, por aquilo que são os jogadores disponíveis no momento. Nós vivemos ainda numa altura de pandemia e a qualquer momento nós temos que estar prontos para perder jogadores. E aquilo que nós pensámos foi, nós estabelecemos um modelo de jogo para o início e esse modelo de jogo já sofreu várias alterações ao longo da época até ao dia de hoje. Em relação àquilo que são as expectativas, o nosso objetivo sempre foi pensar nisto semana a semana e jogo a jogo. E o meu discurso nunca vai fugir disto. Óbvio que se eu puder ficar em terceiro não vou ficar em quarto, se eu puder ficar em segundo não vou ficar em terceiro. Fazer planos a longo prazo, acho que isso pode nos trair de certa forma e, portanto, nós preferimos aqui traçar objetivos curtos, com um prazo curto e que os possamos alcançar a curto prazo e depois pensar num objetivo seguinte. E se calhar também é dessa forma que mantemos sempre os jogadores motivados. Há um discurso que está enraizado nos treinadores de futebol que é o jogo a jogo. Já aconteceu ao Tiago alguma vez partir para um jogo no fim de semana seguinte, sabendo que a outra equipa que era melhor, sabendo que a sua equipa dificilmente conseguiria vencer o adversário, embora na mente do treinador esteja sempre o objetivo da vitória, e nestas circunstâncias, como é que você trabalha a equipa? Nós temos sempre que ter uma cultura vencedora, acima de tudo.
os jogadores pensarem e sentirem, acima de tudo, e isso também foi uma coisa que nós nos propusemos quando cá chegamos, foi que os jogadores abraçassem o projeto e acreditassem muito naquilo que nós estávamos a fazer. E que eles sentissem que, apesar de haver equipas que, teoricamente, do ponto de vista orçamental e qualitativo, do ponto de vista individual, tinham mais valias, nós tínhamos que ser capazes de as enfrentar e de lutar pelos 3 pontos em qualquer lado. É óbvio que houveram jogos em que nós sentimos, até pela semana de treinos ou pela predisposição do jogador no próprio jogo, que poderíamos passar por dificuldades. Mas nunca, em nenhum momento, nós nos deixámos levar pela teoria e porque a equipa teoricamente é mais forte, porque se fosse assim, o campeonato, a classificação estava feita por si só logo à partida e não era preciso jogar. Aquela eliminação da Taça Fé de Braga, bem precoce, está-lhe atravessado? Muito atravessado. Muito atravessada por vários motivos. Primeiro, porque nós, ao longo dos 90 minutos, na minha ótica, fomos a melhor equipa. Depois, porque terminámos o jogo com 9. Fizemos 120 minutos de jogo. A 2 minutos do final, temos uma ocasião de golo que não fazemos golo, por mero azar. E depois vamos à lotaria dos penaltis, porque nesta realidade nós não podemos estudar os penaltis como se estuda ao mais alto nível. E então aí é a crença de cada um e a confiança, e infelizmente acabámos por ser eliminados de forma precoce. Era um objetivo que tínhamos, ir o mais longe possível. Infelizmente não se concretizou, e agora é olhar para o campeonato. Tiago, como é que vê esta competição do Campeonato Pro-Nacional? Esta competição, fiquei extremamente satisfeito e ao mesmo tempo admirado pela qualidade que existe. E isso também tem a ver com aquilo que eu disse no início da nossa conversa, que é, hoje em dia os treinadores tentam saber mais, tentam ser melhores. Eu acho que as equipas são muito organizadas. De um ponto de vista geral, existe qualidade quer nos treinadores, quer nas equipas. As equipas já tentam jogar. Aquele rótulo que existia, que a distrital era só chutão para a frente, acho que não existe. Acho que não, tenho a certeza de que não existe. Pelo menos nesta divisão e nesta série, que é aquela que nós acompanhamos, e acho que qualquer equipa tem a capacidade de tirar pontos a qualquer equipa. É um facto que o primeiro classificado já leva muitos pontos de vantagem, os últimos 3, que são abaixo da linha d'água, já estão com muitas dificuldades para se manterem, mas a verdade é que se nós colocássemos as 14 melhores equipas a jogar nesta divisão, alguém ia ter que ser campeão e alguém ia ter que descer. E, portanto, desse ponto de vista, é um campeonato que tem uma visibilidade muito grande, que tem muitos valores para outros patamares, quer ao nível dos treinadores, quer ao nível dos jogadores. O Taipas tem um campo relevado, jogando fora de casa encontra muitos campos sintéticos, isso condiciona de algum modo o seu trabalho? Por incrível que pareça, condiciona de forma positiva, portanto não condiciona. Infelizmente o clube, os apoios que tem são apoios escassos, e isso denota-se muitas vezes na qualidade do relevado, que não nos Mas isto fala-se tanto em arbitragens hoje em dia e fala-se muito pouco de futebol. Eu entendo o jogo, e falando por mim e pela minha equipa técnica, porque, entre aspas, sofremos todos do mesmo mal, que é nós vivemos o jogo de uma forma extremamente apaixonada e vivemos o jogo com as emoções à flor da pele. E muitas vezes eu acredito que os trios de arbitragem não conseguem ter essa sensibilidade, porque eles estão a fazer o jogo deles, não é? Estão a cumprir as regras, mas nós, do nosso lado, estamos com muitas emoções, acontece muita coisa em muito pouco espaço de tempo. E acredito que muitas vezes a pedagogia que não prevaleça. A verdade é que nós, treinadores, também temos alguma culpa, porque também temos que ser comedidos em alguns momentos e também temos que ser parte da solução naquilo que é o amenizar muitas vezes de alguns problemas que vão existindo e algumas confusões, e também temos que ser parte da solução. Mas a verdade é que costuma ser que a culpa nunca morre solteira. Mas a verdade é que, na minha opinião, tem que haver em alguns momentos alguma sensibilidade para aquilo que são as reações, muitas vezes,
da nossa parte. Compreendo e respeito e aceito que faltas de respeito que nunca podem haver, mas é analisar caso a caso e perceber que o momento é o momento e perceber muitas vezes aquela reação para quem foi e em que situação foi. Nós estamos a chegar quase ao final do campeonato. O Tiago gostaria de, independentemente da diferença de pontuação que há entre o primeiro classificado, muito difícil de atingir, eu pergunto ao Tiago, gostaria de começar agora o campeonato e acha que seria diferente o final do que será este? Gostaria porque aquilo que eu estou a sentir é que a segunda volta está totalmente diferente da primeira. Primeiro porque as equipas já têm aquilo que são os seus modelos e o seu trabalho muito mais enraizado. Depois porque o conhecimento das mesmas é maior e, portanto, e do ponto de vista estratégico, nós temos aqui um planeamento do jogo e um conhecimento do jogo e do adversário diferente. Portanto, eu acredito que seria diferente e tal é que o nosso objetivo para esta segunda volta foi melhorar todos os resultados e registros que tínhamos na primeira volta. A verdade é que felizmente o temos conseguido e, portanto, eu acredito que se começasse agora, mesmo eu se calhar cometemos um erro aqui ou ali que se calhar já não cometeríamos, mas faz parte do crescimento, eu chamo-lhe dores de crescimento, faz parte, é com isso que nós crescemos, é com isso que nós somos melhores e, portanto, é olhar para a frente, aprender com os erros que cometemos e a partir daí tem que ser esta a nossa linha de raciocínio sempre. O Tiago, como todos os treinadores, tem que fazer a convocatória no último treino da semana. Qual é o seu sentimento quando não convoca um jogador e ao vir embora no corredor passa por ele e vê o semblante de tristeza? Como é que você reage e como é que você depois, no início da semana, lida com esse jogador? Há uma coisa que eu prometi aos jogadores desde o primeiro dia, que eu ia ser sempre leal, honesto e verdadeiro com eles. Sempre. E é nesta linha de trabalho que quer eu, quer a minha equipa técnica, e aproveito para deixar aqui uma palavra aos meus jogadores, porque efetivamente no meu primeiro ano de sénior, como treinador, tive a sorte de encontrar um grupo fantástico, que tem uma capacidade de trabalho fora do normal, que abraçaram o projeto desde o primeiro dia e que, face às dificuldades que nós vamos encontrando, nunca viraram a cara, sempre foram profissionais e sempre com um compromisso enorme. Da mesma forma, eu digo mesmo à minha equipa técnica e àqueles que me acompanham e que me aturam, que muitas vezes percebo que não seja fácil. Em relação à convocatória, como disse, sendo verdadeiro, sendo honesto e sendo leal com eles vão sempre perceber o porquê das minhas decisões. E a porta do meu gabinete está sempre aberta para essas explicações. E eles percebem que eu tenho tomado decisões, percebem que eu tenho convocado 18, desses 18, 11 vão jogar de início, poderão eventualmente jogar mais 5, mas sempre numa perspectiva de ser coerente, de ser honesto e de ser leal com eles. E, portanto, até à data, felizmente, nunca tivemos nenhum problema desse. Eles sabem que na semana a seguir têm que cá estar, motivados para treinar, motivados para trabalhar, e o futebol é assim mesmo, quando se faz um plantel com 22, 23 jogadores, nós que estamos numa posição de liderança temos que fazer escolhas e eles têm que trabalhar para contrariar aquilo que são as minhas opções. Já sentiu chegar ao intervalo do jogo e sentir que vai perder o jogo? Como é que você, que percentagem é que dá àquilo que é a força interior da equipa? Não falo em questões técnicas e táticas nem individuais, mas muito mais do que querer, a união do grupo, aquela vontade de dizer vamos para cima porque isto hoje tem que dar para nós. Já aconteceu, não aconteceu, aconteceu-nos uma vez, eu sabia que nós íamos perder o jogo e já falo disso a seguir, mas já aconteceu também nós pedirmos e já aconteceu várias vezes nós irmos em desvantagem para o intervalo e eu sabia que tinha que pegar neles e tinha que puxar ao orgulho e tinha que puxar ao querer e tinha que puxar ao espírito de grupo e ao sermos melhores e ao querermos mais. E felizmente também, até à data, na maioria das vezes, nós conseguimos fazer isso. É difícil muitas vezes pelo contexto, é difícil muitas vezes porque as coisas até não estão a correr bem daquilo que é o jogo jogado, mas daquilo depois que é a bola não entra, porque a bola bate no poste, porque eles vão lá uma vez e fazem golo. E eu costumo dizer que eu tento sempre que os meus jogadores estejam preparados para vários cenários, para jogar e para não jogar, para ter sucesso e para não ter sucesso, para receber e para não receber, para ter as melhores condições, para ter as piores. Nós temos que estar prontos para enfrentar todos os cenários. E pegando nisso da resiliência, quando nós fomos a Brito, no último jogo do ano 2021, nós perdemos um jogador logo aos 7, 8 minutos por expulsão. Se o jogo já era difícil por si só, com -1 seria ainda mais difícil. E ao intervalo, eu disse isso mesmo aos jogadores. Vamos continuar aquilo a que nós nos propusemos, que foi uma imagem positiva, um futebol positivo e que ninguém nos possa apontar nada a não ser todo o esforço e dedicação que nós tivemos. Acabámos por perder 3-1, mas um orgulho enorme naquilo que nós fizemos. E, portanto, o caminho é este.
Tiago, eu diria, e estou a dizer bem, que é um jovem treinador, já lhe aconteceram um monte de situações. Chegar ao intervalo de um jogo e sentir que tem que fazer alguma coisa. Já teve algumas dúvidas entre se o grito, se o berro perante a equipa será o melhor ou se pôr gelo é o mais aconselhável. Teve essa dificuldade em gerir essas situações? Eu acho que Estamos a falar em um comportamento para o mesmo grupo, certo. Com atitudes diferentes. Certo. Né? Eu acho que o que define isso muitas vezes é o momento. Antes de falar com os jogadores, eu reúno sempre com a minha equipa técnica ao intervalo dos jogos. E felizmente todos nós temos opiniões quase sempre diferentes, no sentido que possamos discutir e chegar àquilo que é o ideal. E, portanto, antes de irmos aos jogadores, há ali um período de 5, 7 minutos em que entre nós conseguimos ali conversar e amenizar um bocadinho ali as coisas. E depois é sentir se aquilo que fizemos na primeira parte foi por falta de competência, por falta de compromisso e por falta de entrega, e aí sim, o BR faz sentido, ou se então nós estamos a fazer as coisas bem, mas pura e simplesmente não estamos a ter o sucesso que é o golo. É esse o objetivo do jogo. E então é sentir isto momento a momento. Já houveram momentos em que sim, em que tivemos que dar um abanão e pôr o balneário vivo e desperto. Já houveram momentos em que mesmo sem termos sucesso na ótica do golo, que foi chegar a fazer correções táticas, eles perceberem que estavam a fazer as coisas bem, afinar um pormenor aqui e ali e ir para cima. Tiago, pelo que tenho visto ao longo da época, tenho apostado em vários jovens daqui do Clube Cruzeiro das Taipas. Esta sua sensibilidade advém também daquilo que foi a sua carreira anterior? Sim, como disse, eu tive 12 anos na formação e percebo muitas vezes aquilo que são os sonhos e as dificuldades e os objetivos de quem está em baixo, de quem ainda está a meio do processo. E quando o clube me contratou foi precisamente nessa ótica, de podermos ter aqui um misto de jogadores experientes com muita juventude. Eu posso lhe dizer, por exemplo, ontem, no jogo de ontem com o Pica, nós terminámos o jogo com 2 júniores em campo. Para mim a idade é apenas um número. Há um aspecto só que pode ter aqui alguma diferença, que é a maturidade emocional e psicológica. E aí sim nós temos que ter paciência. Porque se o jogador tiver qualidade, tenha ele 19, tenha 20, tenha 30, tem qualidade, merece jogar, joga. Naquilo que é a maturidade e a percepção dos momentos e aquilo que é o conhecimento deste contexto específico também é importante. Aí nós temos que ter alguma paciência e são as tais dores de crescimento que falei, e houveram momentos este ano e esta época que nós sofremos com isso, mas eu sabia do risco que acarretava estas decisões, sabia do risco que era ter este tipo de jogadores, se bem que é um risco calculado, é as pessoas terem paciência, sempre tivemos o apoio da estrutura neste sentido, e eu acho que, olhando agora para aquilo que é o nosso plantel e dos atuais jogadores que estão a jogar, há jogadores com 18, 19, 20 anos que estão a jogar e que estão muito bem, e portanto eu acho que o trabalho está a dar frutos agora. Que papel é que é reservado a um treinador de uma equipa dos distritais, sabendo que, no caso do Taipas este ano, sabendo que as dificuldades de conquistar um título estão muito longe. Faltam ainda 6 jornadas para o fim. Como é que vai ser este trajeto até lá? O trajeto até lá vai ser com a mesma ambição do que quando nós começamos. Este é um grupo extremamente ambicioso e que quer sempre mais. E quando eu falo em grupo, falo no grupo dos jogadores e falo no grupo de treinadores. Porque a juventude não existe só nos jogadores, também existe no grupo de treinadores e na minha equipa técnica. Nós temos elementos com 23, 24 anos, 3 deles, e o Carlos tem 31, salvo erro. E, portanto, esta juventude e esta ambição existe naquilo que é o todo. E, portanto, o objetivo de vencer, o objetivo de querer ser melhor, o objetivo de poder ficar em terceiro, já não queremos ficar em quarto, o objetivo de poder chegar ao segundo e não querer ficar em terceiro, por todos os obstáculos que foram criados ao longo da época, por todas as dificuldades que vamos passando, nós só temos que estar muito orgulhosos daquilo que é o nosso trajeto. Embora reforço aqui que a última imagem é sempre a que fica, e esta é a mensagem que eu tenho passado aos jogadores, e foi essa a mensagem que passei ontem. A última imagem é sempre a que fica, nós queremos ser relembrados por aquilo que fizemos e não por aquilo que vamos fazer, porque se der errado é disso que as pessoas vão falar. E, portanto, o meu discurso e o nosso discurso é comum a toda a gente, que é, o nosso objetivo é vencer bem, é sermos melhores, é termos um futebol positivo, é que as pessoas olhem para nós e se recordem de nós por aquilo que nós fizemos ao longo de uma época extremamente complicada. O tempo está a passar rapidamente, parece que estamos a perder e queremos que o árbitro dê 30 minutos de desconto e o árbitro não dá 30 minutos.
só dá 2 ou 3 e temos que acelerar, temos que meter mais homens na área, estamos a caminhar para o fim da conversa. Vou fazer as 2 últimas questões, que são sempre as questões primordiais. O Tiago pensa chegar até onde? O Tiago pensa chegar até onde me for permitido. Eu tenho objetivos concretos e claros na minha cabeça para aquilo que quero para a minha carreira e para o meu futuro. Um dos meus objetivos é profissionalizar-me e por isso é que eu optei pelo futebol sénior, porque senti que isso na formação que seria muito difícil. É esse o meu objetivo a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo, não sei. O que sei é que eu estou pronto para as oportunidades que aparecerem. E me preparo, eu juntamente com a minha equipa técnica, para se a oportunidade aparecer, nós estaremos prontos para ela. E esse é um dos nossos objetivos, sim. E voltando outra vez ao Tiago, treinador das camadas jovens, passou pelo Vitória, provavelmente outros você me vai falar, mas há um que saltou agora para a Ribalta, que é o Maga, que foi seu jogador. Exatamente. Fala-nos no Maga um bocadinho. O Maga eu trabalhei com o Maga no sub-15 e no sub-17 do Rio Ave, e já nessa altura nós notávamos que era um jogador diferenciado. Primeiro porque tinha um entendimento do jogo muito à frente dos da idade dele. Percebia muito bem o jogo e a prova disso foi que quer no sub-15, quer no sub-17 connosco, fez 2, 3 posições e que sempre com uma competência enorme. Depois que percebemos também que tinha capacidade psicológica e uma estabilidade emocional e familiar que lhe permitiria chegar a um patamar diferente. E, portanto, eu vê-lo na Primeira Liga. Estas é que são as conquistas de um treinador de formação. Isto equivale a campeonatos, isto equivale a títulos. E quando eu vi estrear-se, tomei a liberdade de lhe mandar mensagem a dar-lhe os parabéns, porque muitas vezes, quando se está na formação, não se pensa muito no futuro. Os miúdos não têm essa capacidade de pensar que há muitos obstáculos até ao fim, até chegar lá. E o mais difícil não é ele ter chegado agora. O mais complicado agora é ele manter-se no nível que está. Eu disse que só fazia 2 perguntas, vou ter que fazer 3, porque você assim me obriga. Disse que mandou uma mensagem ao Maga. No momento que lhe manda a mensagem, foi como que colocassem uma faixa de campeão. A mim foi, sim. E esse tem que ser sempre o nosso, na ótica do treinador da formação, essa tem que ser sempre a nossa visão. Reconheço que é difícil, reconheço para quem lá está é difícil, porque eu também já lá estive, e muitas vezes o resultado sobrepunha-se àquilo que era a formação por si, mas sim, quem está na formação tem que entender isso como tal. E muito mais havíamos para falar, Tiago, o tempo é curto, como eu disse. Obrigado por esta pequena conversa. Isto vai voltar a acontecer novamente dentro de mais alguns tempos, para falarmos de outras coisas e de outras que vão acontecer. Muito obrigado pelo convite.